Pois é, minha gente, como se já não tivesse difícil entender quem tá chegando mais perto da Red Bull. Agora a gente ganhou mais um integrante nesse grupo aí de perseguição da Red Bull, a McLaren. Será que foi só em Silverstone? Será que eles vieram mesmo para chegar? Essa foi a pergunta que mais se repetiu aqui no Gil Responde do GP da Grã-Bretanha. Eu nem acredito que eu estou falando que a McLaren estava com uma segunda força no GP em Silverstone, e eles estavam, mas só rapidinho para vocês, para quem quiser participar do próximo Gil Responde, me segue lá no Instagram, no MyF1 Live. Sempre depois da corrida eu abro uma caixinha de perguntas e vocês fiquem à vontade para tirar suas dúvidas. E aí, adulteraram minha McLaren? Brincadeiras à parte, a melhora se deve só às atualizações? Eu primeiro queria organizar, porque eu vi em algumas perguntas, eles não atualizaram 75% do carro, eles trouxeram 75% das atualizações que eles tinham para o carro. Falta mesmo 25% que vai entrar no GP da Hungria. Lembrando que esses 25% de Silverstone foram só uma asa dianteira e um bico, então não é muita coisa, não é tanta coisa assim. Então, como explicar, né? No Canadá eles estavam fora dos pontos, e aí na Áustria eles andaram bem, e agora em Silverstone também. Tem algumas coisas aí, alguns itens para a McLaren. Um item para a McLaren importante é a condição climática. Então, o carro da McLaren coloca muita temperatura no eixo dianteiro, mais do que os outros, mais rapidamente do que os outros. Isso gerou problemas para eles em várias corridas, porque fazia o carro não render em ritmo de corrida, porque eles tinham que andar um pouco mais devagar para proteger a temperatura dos pneus. Mas isso foi bom na Áustria e foi bom também, principalmente em Silverstone, porque não estava muito calor, estava principalmente com o céu encoberto o tempo todo, e isso fazia com que a temperatura do asfalto não estivesse muito alta e fazia com que esse carro que coloca a temperatura nos pneus dianteiros ganhasse vida. Mas tem o ponto das atualizações também. Um grande problema da McLaren. A McLaren era um carro que gerava downforce, gerava pressão aerodinâmica, então não era um carro razoável na curva de alta, ruim na curva de baixa, ruim na curva de média, razoável na curva de alta e péssimo de reta, porque era um downforce ruim, vamos dizer assim, um downforce que gerava muito arrasto, muita resistência ao ar. Então na reta era um carro muito ruim. Com as atualizações que entraram no carro do Norris na Áustria e agora entraram no carro do Piastri também, essa característica de ser um carro muito draggy, de ter muito arrasto, essa característica ficou um pouco de lado, sem eles terem perdido o downforce. Então virou um downforce bom que eles têm no carro, e agora o carro não é lento de reta, não é um dos mais rápidos, mas não é muito lento de reta, e é um carro bastante rápido nas curvas velozes. Então quando você junta um carro bom de curva de alta, ok na reta, e muito bom com a temperatura dos pneus dianteiros, para Silverstone você tem um combo muito forte. E é por isso que eles mesmos estavam falando, bom, não é que a gente resolveu todos os problemas do carro, não. O carro segue sendo ruim em curva de baixa, o carro segue sendo ruim em curva de média, e o carro segue colocando muita energia no trem dianteiro, e isso não vai ser bom quando tiver calor. Então, quando a gente junta esses três fatores, você tem na Hungria esses tipos de curva, geralmente está muito calor e muito dificilmente a McLaren vai ter esse mesmo tipo de desempenho. Então eles têm que continuar desenvolvendo o carro, não dá para colocar a McLaren na briga em todas as corridas até o final do ano, por enquanto, com o carro que eles têm agora. Falando ainda sobre a McLaren, né? Por que o Hamilton não foi para cima do Norris após a troca de pneu? Ele foi, né? Fui ir pra cima, ele foi. Só explicando esse momento, eu tentei alertar sobre isso na transmissão, acabei não conseguindo, mas se tinha um carro que podia fazer funcionar aquela estratégia de colocar o pneu duro depois do safety car, era o carro da McLaren, justamente por essa questão de conseguir colocar temperatura no pneu dianteiro. Era uma estratégia sensacional, linda, maravilhosa? Não, tinha seus riscos. Mas esse foi o risco que eles avaliaram ali, porque o Lando não poderia colocar pneu médio, porque ele tinha usado pneu médio no começo, era uma escolha entre o macio e o duro. E era muito mais fácil eles superaquecerem o pneu macio, né, justamente pela característica do carro deles, do que
ter problema de temperatura com pneu duro. No caso da Mercedes, era uma escolha mais fácil, porque com o duro, o Hamilton com certeza teria problema para aquecer o pneu logo na relargada, com o macio, não. E eles estavam ali franco-atiradores, né? O Hamilton só estava naquela posição porque conseguiu parar na hora certa no safety car, o Piastri estava atrás dele porque tinha parado logo antes do safety car, deu esse azar. Então eles estavam numa posição de ataque ali. Mas era sempre um risco porque o que ia acontecer no final da corrida, né? Podia ser que o pneu macio, não chegasse muito bem até o final da corrida, e foi o que acabou acontecendo, né? Do lado do Norris, o que ele precisava? Colocar a temperatura no pneu dele duro o mais rápido possível e tentar fazer com que o Hamilton não conseguisse passar ele logo de cara e acabasse escorregando muito na turbulência, que é o que geralmente acontece com o carro que está atrás, e com isso o Hamilton ia superaquecer os pneus dele e ia ter que dar uma tirada de pé. Foi isso que o Lando conseguiu. O Lando sempre muito inteligente na maneira como ele se coloca nas disputas por posição. Ele sabia qual que era a vantagem do carro dele em relação ao carro do Hamilton, era nas curvas de alta, se concentrou nas curvas de alta para evitar que o Hamilton estivesse muito próximo dele na reta. Teve um momento ali que quase foi, mas ele conseguiu segurar e daí o pneu do Hamilton ficou superaquecido. Por que o Max não conseguiu abrir uma vantagem tão grande em cima do Norris? Então, a gente tem visto em todas as corridas um sobe e desce, né, uma flutuação muito grande. Na última corrida na Áustria era a Ferrari claramente a segunda força, e agora a McLaren claramente a segunda força. Teve corrida na Espanha que foi a Mercedes claramente e tudo mais. Essa flutuação também acontece na Red Bull. Acontece que esse conjunto Verstappen-Red Bull está tão acima que a flutuação por exemplo, o que aconteceu no Canadá, o que aconteceu agora na Inglaterra. Quando o carro não está muito bem, ele abre 3 décimos por volta, que é o que aconteceu no Canadá e foi o que aconteceu em Silverstone também. Por que eles não estavam tão bem? Bom, é um carro projetado para não consumir muito pneu na corrida. Então, quando está muito calor, quando é aquela pista que consome muito pneu, é um carro que anda muito, né? Um carro na Espanha, Bahrein, um outro exemplo, Bahrein com calor também, é um carro que anda muito, muito mais que os outros. Se você não tem essa característica aí de corrida, a diferença fica menor. E principalmente, eles têm a única dificuldade que a Red Bull tem é justamente de colocar a temperatura na parte dianteira, nos pneus dianteiros. Então, quando você tem esse tipo de corrida em que isso é muito importante, na classificação também foi muito importante, você tem o Pérez ficando mais para trás, justamente porque ele sofre mais que o Verstappen para colocar a temperatura no pneu dianteiro. E o Verstappen também sofreu com o vento, e ele falou que estava difícil, entendeu o que o carro estava fazendo, então demorou algumas voltas. Max Verstappen sofrendo são 3 décimos por volta. Falando sobre a Ferrari, o clima azedou de vez entre o Charles e o Carlos, e também perguntaram sobre estratégia. Vou começar sobre estratégia, tá? Então, o Charles Leclerc parou lá na volta 18, super cedo, o primeiro lá da turma da frente a parar, mas ele estava parando como resposta ou tentando evitar um possível undercut do Russell. Lembra que o Russell estava colado atrás dele com pneus macios, então estava teoricamente ali perto da parada do Russell e eles pararam para evitar um undercut, para evitar que o Russell parasse antes e tomasse a posição do Leclerc. Depois o Leclerc foi dado para ele um delta de tempo, então fala para ele andar um pouquinho mais lento do que ele poderia andar, para ele chegar até o final da corrida com aquele mesmo pneu. Acontece que isso deixava ele exposto a um possível safety car, né? Ele ia fazer um stint super longo com aquele pneu duro. E dito e feito, foi o que aconteceu. Né? Teve um safety car e eles tiveram que chamar o Leclerc de novo para a pista, aí ele pôde colocar o pneu médio novamente, a Ferrari não quis arriscar para colocar o pneu macio, e ali já fez 2 paradas, e como as diferenças estão muito pequenas, isso significa, se fosse alguns anos atrás, ia acontecer tudo isso com a corrida do Leclerc, ele ia ser, sei lá, 4º, mas nesse campeonato está todo mundo muito mais embolado atrás do Verstappen, então ele foi mais para trás. E o Sainz, ele parou algumas voltas, umas 5 voltas antes do safety car também,
A Ferrari não teve um ritmo excepcional, mas também não foi tão ruim quanto no 9º e 10º, né? Os pilotos deram esse azar aí do safety car. É claro que você pode pensar, mas a Ferrari deveria ter pensado que ia ter um safety car, porque quase sempre tem safety car em Silverstone. É verdade, mas é difícil você prever quando o safety car vai aparecer e deixar o piloto andando lento na pista até ele aparecer. Você teve pilotos, por exemplo, o Russell parou antes do safety car, o Piastri, o Pérez, então não dá para colocar a culpa na estratégia da Ferrari. Só aquele primeiro, talvez eles não tenham entendido que aquele pneu macio do Russell estava muito bom e ele ia dar muito mais voltas, né? Ele foi até a volta 28 com esse pneu macio. É aquela leitura, aquela flexibilidade que o estrategista tem que ter entre os dados que eles têm antes da corrida e o que está efetivamente acontecendo durante a corrida, né? Não era esperado que o pneu macio durasse tanto e o Russell provou que estava durando sim. E sobre o clima entre os dois, né? Na classificação, como funciona na Ferrari? A cada grande prêmio, um piloto tem a prioridade para escolher como que ele quer que seja a classificação. Em algumas pistas, o piloto pode escolher ficar na frente do companheiro ou então ficar atrás do companheiro e conseguir um vácuo do companheiro. Isso vai alterando de corrida a corrida. Em Silverstone era o Leclerc que tinha prioridade, escolheu ir para frente, mas quando o Carlos estava atrás dele, estava pouco tempo para abrirem a volta, ele viu que tinha gente ultrapassando e não cumprindo o acordo que eles têm de quando chega no último setor ninguém passa ninguém. E ele falou, se o Charles não for, eu vou. Foi, Charles não gostou nada disso, obviamente, e aí eles tiveram que conversar depois disso. E aí depois da corrida eu vi também uma outra conversa mais ríspida entre os dois. Na verdade o que parecia era o Carlos indo cobrar o Charles de alguma coisa, falando aconteceu isso, e o Charles falando com uma cara de tipo, eu não sei muito bem do que você tá falando. Imagino eu que seja por causa da largada, porque na largada o Charles vai na linha na frente do Carlos e o Carlos tem que tirar o pé e por isso que o Carlos perdeu a posição pro Russell. O que parece estar acontecendo ali, especialmente o Carlos muito irritado com alguma coisa, muito contrariado com alguma coisa. Eu cruzei no paddock com ele no sábado de manhã, ele tava com uma cara péssima, assim, ele parece um pouco irritado com alguma coisa, mas eu não sei exatamente se é com o Charles ou se é só decepção por várias coisas que estão dando errado nessa temporada da Ferrari, se sobe e desce da Ferrari, mas de qualquer maneira dá para entender, né? O clima não está muito bom lá dentro, porque realmente a temporada não está sendo muito boa também. E o quanto a Williams melhorou e qual é a sua posição no campeonato atualmente? Isso é muito, muito difícil responder. Bom, a Williams teve a atualização no Canadá, né, que só o Albon usou no Canadá, o Sargent usou na Áustria, melhorou um pouco o carro sim, mas não dá para falar que isso mudou completamente a temporada da Williams, porque eles têm um carro que é diferentão, né, vamos dizer assim. Eu tava falando de eficiência aerodinâmica, o downforce bom, o downforce ruim, o downforce que gera arrasto e tudo mais. A Williams não tem esse downforce que gera arrasto, o carro deles é sem arrasto total e eles são um carro diferente por causa disso. Eles são únicos, inclusive, dentro de todo o grid por conta disso. E até o Albon tava falando, eu acho que não é um mau negócio se a gente continuar apostando em ser o carro diferentão aqui pro ano que vem. Porque o que acontece? Se você tem um carro com pouquíssimo arrasto, você vai ser muito veloz nas retas e nos trechos de aceleração, então curva que não é curva, que você não precisa tirar o pé, ou que você tira o pé muito pouco, que tem muito em Silverstone com esses carros com efeito solo hoje em dia, você vai ser muito bom nesse tipo de pista, né? Porque você vai oferecer pouca resistência ao ar e você vai ser muito veloz nas retas. E o Canadá, por exemplo, eles eram muito velozes na reta, meio ruins na curva, mas ninguém conseguia passá-los. Então pode ser que ao longo da temporada seja uma boa ideia isso, porque quando você tiver esses circuitos em que esse tipo de carro vai funcionar muito bem, como é o caso de Silverstone, você vai estar muito lá na frente. Se você tiver um carro que é mais equilibrado, você vai estar meio fora dos pontos em todas as corridas e vai depender que os outros quebrem
para você entrar nos pontos. Então, nesse tipo de briga da Williams, nas últimas posições ali, talvez valha a pena ter um carro que vai ser horrível em Mônaco, em várias outras pistas que vai sofrer muito, em Singapura vai sofrer muito, na próxima corrida na Hungria, esquece, a Williams vai estar longe da pontuação, pelo menos essa é a lógica, até o James Vowles estava falando sobre isso, esquece da gente na próxima corrida, volte a lembrar da gente em Spa, volte a lembrar da gente em Monza, e talvez isso para o campeonato da Williams seja um bom negócio sim, eles estão na frente dessa briga deles, aí nessa última, estão em sétimos no campeonato, nessa fundão aí do campeonato. Então é interessante essa lógica da Williams, talvez outras equipes adotem a mesma coisa. E a Aston Martin? Bom, a Aston Martin é o inverso da Williams, né? A Aston andou para trás ou foram as circunstâncias da pista? Bom, são 3 pistas já em que a Aston não andou muito bem. Na Espanha, alta velocidade, e também foi uma corrida que estava mais nublado, a temperatura da pista não estava muito alta. A Áustria é mais equilibrado o circuito, não é um circuito de alta de maneira nenhuma, mas eles tiveram problemas parecidos, eu vou voltar nesse ponto, e Silverstone, muitas curvas de alta, e eles com um carro muito draggy, um carro com muito muito arrasto, com dificuldade na velocidade reta, e pelo que o Alonso tem dito, o que eles estão tentando fazer é configurar e atualizar o carro no sentido de remediar essa parte do carro ter muito arrasto. E isso está prejudicando o rendimento do carro justamente onde o carro era muito bom, que é nas curvas de baixa e de média velocidades. E isso aconteceu na Áustria muito fortemente e voltou a acontecer em Silverstone também, ao mesmo tempo em que eles continuavam com um carro com bastante arrasto. Então vamos ver como eles vão estar na próxima corrida na Hungria, porque na Hungria, tem outra coisa também, né? Tempo nublado na Espanha, tempo nublado na Áustria, tempo nublado em Silverstone. Eles parecem gostar mais quando está mais calor. Então você tem a característica da pista, o acerto ou o desenvolvimento do carro, levando o carro numa direção diferente do que eles começaram a temporada, e também tem toda a característica da pista também. Aí a gente chega na próxima etapa na Hungria. Na Hungria a gente tem curva de média e baixa, então eles não precisam configurar o carro para andar bem de curva de alta, porque eles não têm esse tipo de preocupação. Tem uma reta que é longa, mas o mais importante é você ter o carro plantado no chão para o resto do circuito aí, para a parte mais travada do circuito, e muito provavelmente vai ter bastante calor. Nesse cenário, o natural é que a Aston Martin volte lá para frente. Se eles não voltarem, aí sim o Alonso vai ficar preocupado. Até 2021, os pneus terminavam as corridas destruídos e hoje eles ficam intactos. Por quê? Bom, a Pirelli é contratada pela Liberty Media, pela Fórmula 1, para fazer os pneus que a Fórmula 1 quer que eles façam. E aí, a cada ano, eles recebem um negócio que chama Target Letter. Eu vou chamar de uma cartilha de metas para eles atingirem com o pneu do próximo ano. Aí, em 2022, a carta ou a cartilha para 2022 falava o seguinte: nós queremos um pneu que tenha uma janela de funcionamento mais larga, que não seja tão suscetível a superaquecimento, então que ele não sofra tanta degradação térmica. A degradação tem que vir do wear, do uso mesmo do pneu, o atrito do pneu com o asfalto, e nós queremos 1 a 2 paradas. Então a Pirelli seguiu essa cartilha e entregou esse pneu. Por que eles mudaram a cartilha da Pirelli? São 2 coisas. Primeiro, o regulamento mudando, eles acreditavam, e deu certo realmente o regulamento. Claro, tem algumas coisas que poderiam ser melhores, mas enfim, os carros podem seguir uns aos outros mais de perto e as corridas dependem menos da degradação do pneu para serem movimentadas. E eles também atenderam um pedido dos pilotos, que os pilotos queriam forçar mais o tempo inteiro, ao invés de ter que ficar administrando a temperatura do pneu. Então foi isso que aconteceu, mas ainda assim, né, a temperatura, como a gente viu em Silverstone, ainda é um fator bastante importante para os pilotos.
E tem outra coisa também, né? Nas últimas corridas, voltando ao ponto, o céu nublado o tempo inteiro, a temperatura da pista não estava muito alta, e isso ajuda os pilotos a forçarem mais, ajuda os pneus a durarem mais até o final. E para terminar, falando em clima, como funciona o serviço meteorológico na Fórmula 1, as equipes têm alguém dedicado a isso, ou se tem? Bom, funciona o seguinte, a Fórmula 1 contrata o serviço da Météo France, para todo mundo usa a mesma coisa, e eles instalam, são duas coisas, uma coisa é você saber qual é a situação atual, né, de pressão atmosférica, de temperatura, a temperatura da pista, se tem chuva ou não, como está a umidade e tudo mais, e a previsão. Para o que está acontecendo agora, a Météo France tem 3 ou 4, eu não sei como é que chama exatamente, mas é uma peça desse tamanho com vários sensores que ficam na pista, em vários pontos na pista, e eles vão medir todos esses fatores aí que eu elenquei antes. E as próprias equipes têm, inclusive, mostrar uma foto do pitwall da Mercedes, em cima do pitwall deles eles têm também um instrumento que é parecido, é um pouquinho maior, mas é parecido com o instrumento da Météo France, para ter esse tipo de informação também. Isso é o dado do momento, né? O dado de cada momento ali, para eles saberem tudo que eles precisam saber para entender o que está acontecendo com o carro naquele momento. E tem também o radar, os radares também da Météo France, que são colocados perto da pista e tem uma precisão bastante grande, por isso que os engenheiros falam, é chuva na curva 6 daqui a 2 minutos, como que eles sabem a informação que chega dos radares. Acontece que o radar, ele também vai depender da leitura, então às vezes você tem uma informação de uma equipe e outra de outra, tem a ver com a leitura do radar que todo mundo está recebendo e as informações que eles vão cruzando com o que eles têm na pista na leitura de tempo real. Inclusive, quando a gente tem uma situação assim que tá um tempo meio incerto e tal, eu vou dar uma espiadinha no pitwall das equipes para ver o que o radar está dizendo, para poder passar a informação mais atualizada para vocês. Bom, espero que vocês tenham gostado de mais um Ju Responde. Daqui a 2 semanas eu volto com a Hungria. Como eu falei, né, um desafio diferente, uma pista mais travada, mais calor. Vamos ver quem é que vai se dar bem lá. Até mais!